Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Os Ternos Afetos de Misericórdia do Novo Homem. O título do sábado, Seguir a Verdade em Amor. E o versículo 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, Senhor, nós queremos receber a Tua Palavra, desfrutar, mergulhar na Tua Palavra. Nós queremos permanecer em Ti e que as Tuas Palavras permaneçam em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados em amor, amando uns aos outros, recebendo o amor que vem do alto, não com o nosso amor, com o nosso natural. Por isso, Senhor, através da Tua Palavra, dispensa cada vez mais do Senhor, da Tua glória, do Teu amor para cada um de nós, para que possamos, Senhor, fluir esse esplâncnon, algo que não vem de nós, algo que vem do Senhor, para que possamos ver as pessoas ao nosso redor como o Senhor vê. Dá-nos, Senhor, cada vez mais a Tua visão, o Teu sentimento pelas pessoas. Queremos viver revestidos de Ti, do novo homem, para assim, ao Te servir, nós Te agradarmos. Ao Te servir, Cristo seja visto em todos nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Durante essa semana, queridos irmãos, nós falamos muito sobre o velho homem. É importante nós entendermos, irmãos, e pela luz do Senhor, o Senhor expor o nosso velho homem, o que nós somos e como o que nós achamos que podemos fazer não serve para Deus. E nesse sábado fala sobre seguir a verdade em amor. Esse é o viver, irmãos, dos eleitos de Deus. Nós, durante a semana, falamos sobre isso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então nós fomos chamados pelo Senhor. Agora, nós vamos permanecer na condição de chamados, nós vamos avançar para eleitos fiéis. Então Paulo fala de nós nos revestirmos do novo homem. E quando você se reveste do novo homem, você expressa algo. São os ternos afetos de misericórdia, que é o esplâncnon de Cristo. Isso, irmãos, tem tudo a ver com isso que nós vemos no sábado, porque quando se fala do esplâncnon, a palavra indica algo que vem das entranhas. E esse algo que vem das entranhas é o amor de Deus, é o amor ágape, é a forma como Deus ama as pessoas. Então nós, irmãos, nós não amamos as pessoas como Deus ama. Mas quando nós estamos no novo homem, revestidos do novo homem, em Cristo, esse sentimento, esses ternos afetos de misericórdia tomam conta de nós e nós passamos a ver as pessoas como Deus vê. Esse é o resultado do fluir do amor ágape em nós. Então, quando nós insistimos em servir por nós mesmos, quando então os irmãos começam a ter dificuldade em seguir, dificuldade em entender, ou até mesmo não querendo seguir esse caminho, você fica frustrado, talvez indignado, irado. Essas coisas ainda são o quê? É por nós queremos servir no velho homem. Por nós acharmos, não, mas isso aqui é bom, a minha ideia, as minhas coisas, minha forma de fazer. Por que o velho homem precisa morrer? Porque a partir do momento que ele morre, nós entendemos, irmãos, tudo vem de Deus. Sem Deus, não adianta ser uma boa ou uma má ideia. Na verdade, é a mesma coisa. Tudo vem de Deus. Então, quando nós percebemos isso, nós passamos a buscar as coisas lá do alto, buscar as coisas de Deus. Quando nós estudamos Efésios, nós vimos logo no começo do livro de Efésios, há um rio da graça fluindo, as bênçãos do Deus triuno para nós. Então, nós trabalhamos nos lugares celestiais. Mas quando nosso velho homem ainda é muito vivo, muito ativo, irmãos, nós trabalhamos com as coisas dessa terra, com as ideias dessa terra, e isso não funciona no plano espiritual. Então, nesse tecido
que o Senhor está tecendo, esse tecido de amor que nós temos ouvido falar, Deus ele envia o seu amor. E esse amor, como Paulo diz em Efésios 4, ele é o vínculo da perfeição. É ele que vai nos aperfeiçoar, que vai aperfeiçoar entre nós, sabe? Nos coalescer. A palavra certa é essa. Não é o nosso amor. Aqui na página 53, a partir do segundo parágrafo, fala assim, veja: ao usarmos o amor de Deus para ajudar as pessoas, ele é em nós aperfeiçoado, consolidado e coalescido. Assim como os melhores tecidos, cujos fios são bem compactados e ajustados. Deus nos tem ajustado por meio do seu amor. Ele não quer que nos apoiemos em nossa habilidade natural para amar as pessoas, mas deseja que busquemos lá no alto esse recurso. Somente quando Ele derrama o seu amor em nós, somos entrelaçados. Isso, irmãos, é o esplâncnon. Se você quer resumir, é isso aqui. Não ache que você tem. Quando fala daquele trecho de Mateus 9, diz que o Senhor, ele olhou e ele se compadeceu daquelas pessoas porque elas eram ovelhas que não tinham pastor, pessoas exaustas, sofridas. Então a palavra compadeceu é splanchnizomai, quer dizer, é um sentimento que vinha das entranhas do Senhor. E esse sentimento, irmãos, é exatamente o amor de Deus. Deus é amor. Então ele flui. O Senhor ele estava ali exatamente para o que aquelas pessoas precisavam. Elas precisavam de um pastor. O Senhor foi até a cruz. O Senhor ele foi não só o pastor, ele foi o próprio Cordeiro Pascal, para dar às pessoas o que elas de fato precisavam: o descanso, a paz, para conduzir as pessoas a pastos verdejantes, a águas de descanso. Então o amor ágape é um amor que entrega, irmãos. E você vê as características de um viver que expressam um viver no novo homem. O que são? São bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Tudo isso, irmão, se você for perceber, está sendo aplicado às pessoas. Vou continuar lendo, página 53, terceiro parágrafo. Buscamos esse amor não apenas para pregar o Evangelho, mas também para a nossa vida pessoal. Como está seu casamento? Você tem seguido a verdade em amor em seu casamento? Ele está cheio de realidade e verdade? Está produzindo tecido de amor? Ou você apenas aprendeu a contornar as situações e conviver com seu cônjuge dando jeitinhos? Se você deseja ter um casamento entrelaçado no amor de Deus, pratique em casa a imersão da palavra. Isso é outra coisa importante, irmãos. Nós mergulharmos na palavra. Em Deuteronômio 6, quando fala sobre inculcar, fala dos filhos, né? Você precisa perceber um princípio que tem ali. Se você não perceber isso, não funciona. Então, veja só, no versículo 5, olha só, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Depois ele fala: tu as inculcarás a teus filhos. Então, o que quer dizer? Primeiro, irmão, sou eu, são os pais. Primeiro, eu preciso amar o Senhor. Primeiro, a palavra de Deus precisa estar no meu coração. Eu preciso praticar, me imergir na palavra. Porque aí os filhos vão olhar, não só os filhos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Eles vão olhar e ver: bom, meu pai está falando, mas olha só, ele está fazendo, essa palavra está entrando nele. Aí você consegue inculcar nos filhos. E qual é a maneira de fazer isso? Aqui Deuteronômio é muito completo. É falando a palavra, irmãos. É mergulhando nela. E para falar, primeiro você precisa ler, não é? Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. Quer dizer, isso diz respeito à mão, àquilo que nós fazemos, as nossas obras.
Então, quer dizer, ter a palavra atada às nossas mãos significa nós só fazemos de acordo com a palavra. Ele ainda diz, e te serão por frontal entre os olhos. Veja, é o mesmo princípio que você vê o anticristo, Satanás, aplicando com relação à marca da besta. Na mão, nos olhos, aqui na fronte, não é? Por quê? Porque aqui é a região da onde? Da mente. Se você não tem uma mente posta na palavra, você não tem visão, a visão correta de Deus. Quando você mergulha na palavra, você coloca a sua mente na palavra, a hora que você menos percebe, você tem uma visão clara daquilo que Deus quer. E essa visão impede, então, que a sua obra e que a sua própria vida, e no final ele fala, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas, ou seja, essa visão vai impedir também que a sua própria família seja alvo de ataque de Satanás. Perca-se no caminho. Veja como é importante, então, nós imergirmos na palavra. Esse viver, irmãos, é um viver que nos conduz à realidade, que é exatamente o que Deus quis desde o princípio no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, irmãos, o homem viveria em comunhão com Deus e ele viveria em comunhão entre homem e mulher, entre a humanidade. Ele geraria a descendência e essa descendência seria exatamente como fios de um tecido entrelaçado entre si. Não haveria, por exemplo, o que houve já na segunda geração da humanidade, um atacando o outro, a morte. Não, por quê? Porque esse ambiente descrito em Deuteronômio 6 seria um ambiente, irmãos, para todo sempre. Esse é o ambiente da eternidade, onde a palavra de Deus, irmãos, ela está viva em nós, no nosso coração. Então isso é muito importante, porque às vezes nós damos pouco valor à palavra que tem sido falada, a própria palavra da Bíblia, irmãos. Quantas vezes nós deixamos de ler? Pegamos às vezes em reuniões de casa, reuniões no local de reuniões, não temos contato com a palavra. Isso é prejudicial, irmãos. Por quê? Isso abre brechas para que Satanás entre na nossa casa e ali ele traga o mal. Então não deixe brecha, vamos fechar essas brechas, vamos buscar as coisas do alto, esse amor que vem de Deus para ser coalescido, sabe, entrelaçado entre nós. Isso é a realidade que Deus quer implantar na nossa vida e que muitas vezes nós não temos.